A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o seguinte tema. Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Está lá em Marcos 2,17. Embora o texto bíblico nos mostre que o Senhor veio para os pecadores e não para os justos, eu deixei desta forma para enfatizar um problema atual. Vivemos em uma época em que as pessoas começam a achar que não precisam seguir mais as Escrituras. Elas desprezam os ensinos que as confrontam, ignoram os preceitos da palavra de Deus e muitas vezes até distorcem para se beneficiarem e iludirem a outros. O ser humano parece gostar, em alguns casos, de ser enganado. É estranho dizer isso, mas parece ser uma realidade. E fica mais claro quando olhamos o que ocorre com tantas seitas surgindo e descaradamente ensinando mentiras. E muitos desses ensinos são facilmente combatidos pela palavra de Deus. Ainda assim, muitos seguem essas seitas como se elas fossem corretas e estivessem conduzindo-os para o céu. Digo que o ser humano, de uma forma geral, gosta de ser enganado e é fácil provar isso. É fácil vermos isso. Veja os filmes, por exemplo. A maior parte é mentira do que contam, mas as pessoas não querem perder nenhuma cena. Veja, por exemplo, os mágicos com seus truques de magia e engano. Você sabe que vai ser enganado por eles, mas fica de olhos atentos para ver onde é que eles te enganam. O engano é a maior arma de Satanás. Ele é o mestre do engano. E o que é engano? Engano é pensar que uma coisa é de um modo quando, na realidade, é de outro. Quando todas as aparências dizem que uma coisa, mas então você percebe que a outra, você foi enganado. O pecado é assim. As pessoas dizem não vai ter nenhum problema. Deus é amor, mas milhões perecem todos os dias por causa do engano do pecado. O duro é que nesses últimos dias têm surgido tantos ensinos falsos e violentos em relação à palavra de Deus, e que digo violentos porque estão fazendo violência à palavra de Deus, tirando, alterando, acrescentando textos que não estão nos originais e que ferem profundamente todo o relacionamento base que temos com Deus. Os homens acham que podem viver sem consequências. E por causa desse pensamento acreditam que podem viver com um Deus que apresenta ser amor, mas esquece que esse amor exige compromisso, e esse amor exige renúncia. E esse compromisso também exige renúncia. Não existe amor sem preço, todo amor cobra um preço. O preço da dedicação, o preço da renúncia, o preço do desejo, o preço da vida, o preço do compromisso, entre outros. Os dias em que vivemos estão se tornando tão difíceis, onde justos, entre aspas, se acham melhores do que Deus e negam a necessidade dele e de sua palavra para seguirem suas vidas. Além disso, a Bíblia diz que muitos falsos mestres e profetas surgiriam, que enganariam a muitos e, se possível, até os próprios eleitos de Deus. E eles têm surgido mesmo. Estão aos milhares, principalmente dentro das igrejas. Os justos, os sãos, não querem mais saber de Jesus e seus ensinos, pois os confronta em seus pecados. Eles dizem, não precisamos desse Jesus, nós somos sãos, somos justos, não temos enfermidades, queremos nossas vidas sem nenhuma regra. Não precisamos de médico, não precisamos de ensinos bíblicos. Temos a cura para tudo que necessitamos em nós mesmos. Nós temos a resposta para tudo. A Bíblia é como um manual do ser humano, onde mostra o que podemos fazer ou não fazer e os resultados que vamos obter, as suas consequências. Foi dada por Deus para termos um norte e sabermos como nos portar. Mas esses indivíduos tolos afirmam que não precisam de nenhum manual de instruções, não precisam da Bíblia, pois se acham autossuficientes. Podemos ver isso de uma forma clara em um novo cristianismo doentio que tem surgido, onde homens se casam com homens, mulheres com mulheres, fundam igrejas e afirmam, agora encontramos o amor de Deus, quando na realidade estão debaixo de um espírito de engano e enganando a muitos.
Jesus não veio para aqueles que se acham sãos e justos e que vivem distorcendo a verdade, procurando encontrar subterfúgios nas Escrituras, distorcendo a verdade, a fim de viver uma vida pecaminosa. Mas Jesus veio para aqueles que, com sinceridade em seus corações, sabem que estão doentes, que são pecadores, que necessitam e precisam de cura, precisam de um Salvador, precisam da verdade, precisam de Jesus. Quem ama a mentira, deseja viver na mentira, obedece à mentira, e neles não há verdade porque eles seguem o pai da mentira. João escreve aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Está lá em 1 João 2 e 4. E em João 8,47 está escrito: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Esse é o problema com muitos atualmente. Dizem ser de Deus, como os fariseus diziam naqueles dias, mas não são de Deus. E vejam, eles eram a autoridade religiosa naquela época, mas viviam longe de Deus. Hoje nós temos pastores, bispos, apóstolos, obreiros desviados, ocupando os púlpitos. Falsos profetas, falsos mestres, travestidos de cargos eclesiásticos, mas por dentro são lobos devoradores. Eles estão dentro das igrejas iludindo o povo com falsas doutrinas. Dizem que não é pecado praticar fornicação, não é pecado praticar sodomia, não é pecado se prostituir, desde que você faça para a glória de Deus. Dizem que não é pecado você beber socialmente, diz que não é pecado que você fume um cigarro de vez em quando, desde que não prejudique ninguém. Diz que não é pecado você fumar maconha, é algo aceitável. E diz, vai estar tudo bem, mesmo que isso possa levar alguns à morte física e eterna. Mas eles dizem, está tudo bem. Vivemos em uma sociedade que os valores, nesses últimos tempos, estão invertidos. O certo parece errado e o errado parece certo. O pior é que muitos dentro das igrejas não percebem ou não querem perceber e ficam calados quanto a tudo que está acontecendo. Vejo profetas calados nas igrejas com medo de repressões. Vejo pregadores, obreiros mudos em seus púlpitos que não bradam contra o pecado, o engano e a sujeira, com medo de terem seus salários cortados e serem despedidos da sua denominação. A Bíblia não diz para ficarmos calados, mas para combatermos todo o ensino errado que se levanta contra a verdade da palavra de Deus. Paulo alerta em 2 Timóteo 4, 1-4. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Ele insta para pregar a verdade em tempo e fora de tempo. Isso é uma exortação para cada um de nós. Muitos naqueles dias de Jesus e dos apóstolos já haviam surgido com ensinos falsos, mas hoje estão mais descarados do que nunca. E seus ensinos atuais afrontam diretamente as Escrituras. Paulo alerta mais uma vez a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, mas muitos não querem mais seu ensino, pois a partir dele vem a repreensão, a correção e a instrução na justiça divina. Se não passar por essas etapas de ensino, repreensão, correção e instrução, nenhum homem está pronto para ser chamado homem de Deus, pois precisa se questionar, aplicar a palavra viva, a verdade em seu coração. Após isso, Paulo diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Justos aos seus próprios olhos sempre existiram e continuarão existindo. Esses a si mesmos se colocam como merecedores da graça de Deus. Mas o Senhor não veio para eles, pois neles não há verdade, senão arrogância, orgulho e morte.
Jesus veio para os pecadores que, com humildade em seus corações, buscam arrependimento. Os sãos não precisam de médicos, apenas os doentes. Os doentes que sentem a doença e sabem que o mal está em que vivem precisa ser curado e almejam pela cura. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus, disse Davi. Pergunto como esses falsos pastores, mestres, profetas conseguem falar de Deus cuja presença foge deles e eles da presença de Deus. Aqui vai um alerta. Afaste de todo aquele que não tem a presença de Deus em sua vida. Moisés disse, eu não vou se a tua presença não for comigo, Senhor. Quem não valoriza a presença de Deus é porque ama o pecado, a maldade e a injustiça. Afaste-se dele, fuja para bem longe deles. Ficar ao lado de pessoas sem a presença de Deus é andar em trevas e cedo ou tarde a conta chega e será alta demais para você pagar. A presença de Deus somente permanece em corações que o amam com todas as suas forças, lutam pela verdade e são fiéis à sua palavra. Eles amam a verdade de todo o coração. Você ama a presença de Deus? Que Deus te abençoe.